O título da pregação é Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Não é muito difícil imaginar que o nosso tema será gratidão. Gratidão a Deus. Vamos a Lucas capítulo 17. Evangelho de Lucas capítulo 17. Versículos 11 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 17, versículos 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la, e a todos os que vão ouvir, pedimos as tuas bênçãos na forma de orientação, de iluminação, de trabalho interno realizado pelo teu Espírito Santo, conforme cada necessidade. E obrigado pelo privilégio de pregar livremente a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eles pediram misericórdia a Cristo. Esses 10 homens doentes de algo terrível como a lepra. Curioso é que eles não pedem para ser curados explicitamente, mas é absolutamente óbvio que era o que eles queriam. E Jesus manda que eles vão se apresentar aos sacerdotes. Na realidade, a lei de Moisés determinava que se algum leproso fosse curado, deveria ir se mostrar ao sacerdote para receber uma espécie de uma declaração formal da cura. Então, o que concluímos, não é muito difícil concluir, é que Jesus sabia de antemão o que ele ia fazer com aqueles 10 homens, e os mandou logo irem se mostrar aos sacerdotes, logo por antecipação. E eles foram. Certamente acreditaram que de alguma forma Jesus poderia curá-los e talvez até fosse curá-los. Eu não sei o que se passou no caminho. A conversa entre eles ali, porque que ele nos mandou lá, se ainda estamos doentes, mas ele vai fazer alguma coisa conosco ou não vai? O que nós vamos dizer para o sacerdote lá? Dizer o quê? Se estamos assim ainda? Eu não sei. O fato é que a palavra diz claramente: indo eles, ao longo do percurso entre Jesus e o sumo sacerdote de plantão lá, eles foram purificados. Acho que eu quero abrir um pequeno, breve parêntese aqui, quanto ao pedido deles, que Jesus tivesse misericórdia deles. Então, quando nós lemos
que indo eles foram purificados, nós estamos vendo precisamente Jesus atendendo ao pedido deles de misericórdia. Jesus estava precisamente exercendo misericórdia e compaixão sobre eles, que é o que eles pediram, e Jesus atendendo. Então eu quero fazer aqui duas observações. Primeira, como Jesus fez o bem aqui neste mundo. Um dos meus versículos prediletos e que eu acho muito, muito bonito e que resume bem o ministério do Senhor Jesus Cristo aqui e que, obviamente, serve ou deveria servir para cada um de nós ter como objetivo, está em Atos 10, 37 e 38, quando nós lemos assim, eu posso ler só, já cheguei lá. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Estão vendo a trindade aí? Deus, Jesus de Nazaré e o Espírito Santo. Eu gosto muito de perceber a trindade discretamente referida em muitas passagens da Bíblia, embora não tenha o nome trindade, mas aqui está a trindade presente. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual, Jesus, andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, Jesus, claro. Quando foi a última vez que você parou e pensou, eu tenho sido uma pessoa que faz o bem? Como é que eu faço o bem? Caso você tenha respondido, sim, sou uma pessoa que faz o bem. Como? De que forma você faz o bem? E tenha muito cuidado como vai responder, para que essa resposta esteja de acordo com as Escrituras. Porque as Escrituras definem muito bem o que é o bem aos olhos de Deus. E às vezes é bem diferente do que o ser humano pecador, com a mente distorcida, define o que é bem, ou o que é bom. Cuidado, muito cuidado ao avaliar o que é bem e o que é bom aos olhos de Deus e aos olhos dos homens pecadores, que não entendem dessas coisas. Deus é quem pode dizer o que é o bem e o que é bom. Só Ele pode. Então, você tem sido uma pessoa que faz o bem, uma pessoa boa. Como? A quem você faz o bem? A quem? Dá para escrever? Dá para relacionar? Se não nome a nome, pelo menos a um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas você pode dizer? Eu faço o bem a essas pessoas. Dá para ser específico, um tanto quanto? Essas coisas devem puxar pela mente do crente. O pobre do crente quase não tem tempo para pensar nessas coisas, para meditar, tirar conclusões e raciocinar em cima disso. Não tem tempo, hoje tudo é muito apressado, muito rápido. Com que frequência você faz o bem? Eu faço o bem, sim. Muito bem. Uma vez por ano. 2 vezes por ano. Com que força você persegue esse objetivo? Porque você até pode ser crente no Senhor Jesus Cristo, uma pessoa salva. Mas se não for uma pessoa altamente benigna, está muito longe de ser imitador de Cristo. O crente precisa ser altamente benigno, porque Jesus saiu por aí fazendo o bem. Essa afirmação eu acho simplesmente linda, pelo que tem por trás. Saiu por aí fazendo o bem. Saiu por aí. Coisa boa. Onde ele andava era fazendo o bem. Ele só sabia fazer o bem. E era mesmo. A segunda observação que eu quero fazer é que algumas vezes Jesus fazia o bem a quem nem pedia.
Por exemplo, aqueles que se beneficiaram dos 2 milagres, inclusive, da multiplicação dos pães e peixes, eles não pediram a Jesus. Foram os apóstolos: Senhor, estão com fome e tal, e ele providenciou. Então, aqueles que se beneficiaram daquele milagre, nem pediram e receberam. Poderia citar vários casos assim. Outra vez, algumas outras vezes, pediam a Jesus e ele fazia, independentemente de qualquer atitude do outro que pediu. Pediu, ele fez. Puf! Mas, às vezes, a bondade dele dependia da obediência a alguma ordem, como aqui. Vão se apresentar aos sacerdotes. Ele mandou. E eles estavam indo quando aconteceu o milagre. Não antes de eles mostrarem que estavam querendo obedecer, independente das motivações internas, que parece que não eram as mesmas, mas independente disso, eles estavam querendo obedecer. Eu não tenho dúvida de que ainda hoje Deus age assim conosco. Muito do que nós temos, Ele nos deu sem pedirmos, mas outras vezes, antes de nos dar, Ele espera que façamos o que Ele mandou. Quer comida na mesa? Trabalhe. Quer poder resistir às tentações? Ore. E se precavenha e fuja das tentações, como Deus manda através da palavra dele. Pedir pelo alimento e correr para a rede? Assim não. Pedir para resistir às tentações e viver se expondo ao mundo? Assim não. Então, talvez muito do que você gostaria de ter e não tem, é porque não faz o que Deus mandou pela palavra dele. Pede, ele até se dispõe a fazer, tende misericórdia de nós, compaixão de nós, e ele pensou: vou ter, vou fazer, mas antes disso, vão falar com os sacerdotes. E eu quero ver se eles vão. E eles foram. Misericórdia sobre eles, estão curados. Então fica aí a lembrança de que provavelmente, eu não posso afirmar, mas é quase claro que se os leprosos não tivessem ido se apresentar aos sacerdotes, como Jesus mandou, eles teriam continuado com aquela doença terrível. Fechando o parênteses. Então, retornando ao nosso texto, os leprosos obedeceram e foram imediatamente, logo, no caminho, eles foram curados. Enquanto eles estavam precisando de Cristo para receber saúde no corpo, eles estavam juntos. Mas depois de curados, corpo restaurado, pele zero, como um bebê, provavelmente, sem doença nenhuma da lepra, depois de curados, dividiram-se em 2 grupos. 9 de um lado e 1 do outro. Mas não deixa de ser 2 grupos. 4 características do primeiro grupo. Versículo 17 e 18, já li. Eram judeus, os 9. Pela lógica, eles é que deveriam ter voltado, porque eles deveriam, como judeus, conhecer a lei de Deus, a revelação de Deus para os judeus, a promessa de Deus quanto ao Messias e quanto a todas as coisas que Deus tinha com as quais Deus tinha honrado o povo que ele suscitou de Abraão, os judeus,
pela lógica, deveria ter sido os 9. Não foi. Segundo, foram ingratos. Inclusive, pelo mesmo raciocínio, os gratos deveriam ter sido eles, porque Jesus veio para os judeus em primeiro lugar, e ele disse claramente. Não significa que ele não tivesse vindo com misericórdia, compaixão e amor e poder suficiente, depois que realizasse a salvação na cruz, para salvar todo ser humano que a ele fosse humildemente pedindo perdão pela fé dos 4 confins da terra. Tudo bem. Mas que ele disse que em primeiro lugar veio aos judeus e que o ministério dele estava primeiramente concentrado sobre os judeus, foi claramente isso. Teve até problemas com relação ao milagre que ele fez lá, com a senhora que não era judia, e houve discussão ali. É muito interessante aquilo. Seja como for, ele veio em primeiro lugar aos judeus, e 9 judeus foram beneficiados diretamente pela compaixão solicitada a ele. Tem compaixão de nós, e ele teve, e estou curado agora. Os 9, mas não adiantou, não voltaram. Moisés advertiu contra a ingratidão, advertiu a Israel contra a ingratidão. Não vou ler, Deuteronômio 8, 11 e 14, depois eu publico. E depois repreendeu duramente Israel pela ingratidão cometida a Deus. A própria ingratidão dos homens foi, agora não só de Israel, dos judeus, mas dos homens em geral, foi denunciada por Paulo na famosíssima passagem de Romanos 1, em que ele fala da iniquidade do homem pecador, do distanciamento do homem pecador com relação a Deus. E ele diz aqui, Romanos 1, versículos 20 e 21, que diz assim, Romanos 1 e 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E a palavra continua denunciando a pecaminosidade do homem. E aqui deixa claro, ingratos, não reconheceram, não deram glórias a Deus, por Ele ser o Criador, por dar tudo como Ele dá, não reconheceram. E essa é uma passagem muito atual, e ela vai ser atual enquanto Cristo não voltar. Ou seja, os homens em geral sabem que há um Deus, há aqueles que se chamam ateus, mas são minoria, a grande maioria acha que há um Deus, um Criador, varia muito com essa noção de Deus. Mas, de uma maneira geral, me falando do grande cristianismo, pelo menos, há um Deus no céu, conhecem, falam bem dele, até dão graças a Deus, agradecem a Deus pelas coisas que tem cantor pop aí cantando sobre Deus muito, agradecendo a Deus por tudo, então, até pelas 3 mulheres e coisas assim. Isso é muito fácil. Mas não tratam a Deus como Deus criador, autoridade máxima, que pode e deve exigir e exige submissão e obediência dos homens. Então a atitude de milhões, bilhões, não é de criaturas gratas ao Criador por tudo o que Ele lhes fez e faz. E o fato é que a ingratidão fere muito a Deus. Aliás, fere qualquer pessoa.
Já fui alvo de ingratidão alguma vez na vida? Doeu? Pois é. Dói muito em Deus, que é muito mais sensível do que você e muito mais merecedor do que você, infinitamente mais de gratidão. Terceira observação do grupo dos 9. Os 9 foram curados da lepra, mas não das suas almas. Depois de realizado o sonho dourado de eles serem purificados daquela doença horrorosa, não quiseram mais saber de Cristo. Mal sabiam que o que Cristo poderia fazer por eles era muito maior do que a cura física, muitíssimo mais perigoso, ou perigosa era a doença que eles carregavam dentro do coração do que exteriormente na pele. E aqui aproveito para perguntar ou sugerir que pense nisso alguém que não tem Cristo ainda como Salvador, ainda não se declarou, alguém que crê em Cristo e arrependido pediu perdão e sabe que está perdoado e agora é um filho de Deus em Cristo, mas até gosta do Evangelho e ouve até pregações e crê em Deus, aquilo que eu acabei de comentar. Não se limite a pedir a Cristo, que você pode até crer na existência dele e tudo mais, como a Bíblia até diz, mas não se limite a pedir coisas apenas para esta vida, mesmo que sejam coisas importantes, saúde do filho, a proteção, a manutenção diária e tudo mais, coisas importantíssimas para a vida. Peça, continue pedindo, não tem problema. Mas talvez o mais complicado é Deus lhe dar isto. O mais tentador, talvez, o mais provador, não vou dizer tentador, não. Talvez o que mais prove a você seja Ele dar o que você está pedindo. Dar saúde, dar manutenção, dar segurança, dar coisas aqui. E você, então, deixá-lo. Você não partir daí para algo mais e o deixa de lado satisfeito, feliz da vida, porque eu tenho que pedir a Deus, também não é muita coisa não, não é muita coisa não, pedir uma vida modesta e tal, assim, ele tem dado uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, ele tem dado coisa boa, que coisa boa esse Deus, não pare aí, não pare aí. Faça da misericórdia de Deus para você o ponto de partida para você chegar até Ele, resolver a pendência espiritual que você tem com Ele, muito maior do que questões aqui da terra. Você tem dúvida que um desses 9 que magoaram, os 9 que magoaram a Cristo, se alguém perguntasse, vem cá, esse tal de Jesus aí, o que você acha dele? Você tem dúvida que eles iriam dizer, mestre poderoso, me curou de lepra. O outro diria, não é só poderoso não, ele é misericordioso. É mesmo? É. Nós 10 passamos por ele pedindo, tem misericórdia. E ele mandou a gente se apresentar no sacerdote, a gente foi, enquanto ia, curado, é muita compaixão. Vocês têm dúvidas de que aqueles 9, se pelo menos o mínimo de juízo tiverem, e mínimo senso de alguma coisa decente na vida, vocês têm dúvida que eles iriam falar bem de Jesus? E ia dizer, foi muito bom, ele foi muito, muito bom conosco. Magoaram Jesus Cristo. Independente do que eles estavam falando do Senhor Jesus Cristo, ele ficou lá, magoado. Como, obviamente, a gente nota que ele ficou pela pergunta dele, ao único que voltou. Então, não é questão só de falar bem de Deus, e numa roda com parentes, amigos e tal. Jesus é
é tão importante para a minha vida. Deus é muito bom, Deus é poderoso. Valha-me Deus, Deus me proteja, Deus te acompanhe para casa e ninguém te assalte. Então fala de Deus de uma maneira respeitosa, mas muito limitada, muito rasa. E envolvendo muito coisas daqui. As coisas daqui, saibam, sempre serão rasas aos olhos de Deus, comparadas com as coisas espirituais. Tudo que se relaciona com a terra, com a vida aqui, é raso, comparado com as coisas espirituais. As coisas daqui começam realmente a adquirir profundidade quando elas são conectadas com as coisas espirituais. Aí sim, aí um grampo vai ter utilidade na sua vida cristã. A forma como você vai utilizar 10 reais, a maneira de se dirigir a alguém, é outra coisa, é outra dimensão. As coisas daqui, a saúde do filho, a manutenção de todo mês, adquirem totalmente uma profundidade muito maior, porque agora elas vão ser utilizadas como matéria-prima por Deus para você lidar com Ele, aprender dEle, aumentar a comunhão com Ele, apanhar dEle como pai que Ele é, que corrige e tudo mais. Mas deixando isso à parte, deixando a comunhão de Deus de lado, deixando uma relação correta de Deus de lado, como aqueles 9 deixaram, é raso. Então o senhor está chamando a saúde do meu filho como coisa rasa? Estou. Está falando a minha manutenção financeira, com a qual eu sustento a minha família de 8 filhos. O senhor está dizendo que isso aqui é raso? Estou. A parte de Deus, não um Deus citado superficialmente por você, como já comentei, nas rodas, nas coisas, ou até orando, ou rezando, ou seja lá o nome que você queira colocar para Deus, mas de uma maneira superficial e muito concentrada nas coisas daqui. Isso acaba ofendendo a Deus. Porque você pode estar confundindo com Papai Noel. Deus não é Papai Noel, não. Dando presente de uma maneira, no caso, lendária, sem base nenhuma, até inventada. É pedir, receber. Pedir, receber. É uma máquina. Bota moeda. Moeda é um pedido, uma reza, uma oração, uma coisa assim, uma promessa, uma novena, sei lá o quê, bota uma moeda e aí Deus recebe. Aí recebe de Deus, pronto. Não. Faça da misericórdia de Deus com a sua vida, com as coisas do dia a dia, faça, repito, o ponto de partida. Como o único lá foi assim. E nós vamos já falar sobre ele. Ele fez exatamente isso. Ele usou a saúde dele, a cura dele, para voltar e ouvir de Cristo algo muito maior do que o que se relacionava com a lepra. Como vamos ver. Mas ainda o quarto ponto sobre esses 9 que voltaram. Não sei se você é bom de matemática. 9 é quantos por cento de 10? Caiu no Enem. Chama Enem, né? Enem. 9 é quantos por cento de 10? Arrisca-se. Não acredito. 90%? 90% do grupo original deu as costas a Cristo. Por que que a ingratidão é uma tendência tão forte em você? Ora, pastor, e no Senhor, e em mim, em nós, no ser humano, que já nasce pecador, por que que é tão forte a tendência à ingratidão? Eu imaginei algumas explicações, agora, independente das explicações, é fato, né? Então, não precisaríamos nem muito atrás de explicação. Mas é mais cômodo voltar para Jesus, falar com Ele, sei lá o que Ele vai querer de mim. Não, eu não quero confusão, não. Eu já pedi misericórdia. Ele teve,
eu obedeci o que ele mandou, fui falar para o sacerdote, enquanto ia, fiquei curado. Beleza. Então estou bem, não quero mais muito compromisso, é muito mais cômodo, vou logo lá para casa e me mostrar para os meus parentes e tal, vou logo comemorar isso. A arrogância da carne, do nosso pecado, da carne pecaminosa, acha meio humilhante. Agradecer, muito obrigado. Não gosto muito, não. Eu acho melhor quando me agradecem, eu acho bom. E fico zangado quando não me agradecem as coisas, eu não gosto, não. Você conhece alguém assim? Você, eu. Agora, agradecer pode ter um cheiro de, realmente, de inferioridade. Obrigado. O orgulho detesta a ideia de que ficou devendo favor. Se eu disser muito obrigado, você não sabe o favor que você me fez. Não, estou amarrado. Estou em débito. Quem é que gosta de débito? Não. Vamos deixar assim? É cômodo demais. A vaidade gosta de uma ideia que talvez fique no ar de que era mera obrigação fazer aquilo com você. Já viu a expressão? Fulano é muito merecido. É exatamente isso. A pessoa recebe um favor e acha a coisa mais natural do mundo ter feito um favor a você. Não interessa se foi grande, se foi pequeno, mas é claro, é lógico. O favor que fizerem a mim ainda é pouco, porque eu sou eu. A carne pura. É por isso que a nossa tendência é ser ingrato. O fato é que essa maioria esmagadora de 90% combina muito bem com o que o próprio Jesus falou, de que muitos entram pelo porta larga, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Olha só, 90%, 10%, largo, espaçoso, aqueles que vão, e apertado o caminho dos que entram para a salvação. Agora vamos ver características do segundo grupo, chamando de grupo 1. Para mim é um senhor grupo. E é um grupo do qual me orgulho muito, deste irmão em Cristo aqui, que eu quero conhecer no céu. Foi você que voltou a Cristo? Foi. Me dê aqui um abraço. É muito bonita a gratidão deste homem. Primeiro de tudo, era estrangeiro. Eu disse que os outros eram judeus, esse era estrangeiro, samaritano. Samaria era uma terra no meio de Israel, uma região lá, mas que ela foi invadida pelos assírios no tempo do Reino do Norte, e os assírios encheram de todo tipo de povos ali, e virou uma região mista em termos de adoração a Deus, totalmente misturada, e acabaram inimigos de Israel, eram hostis, não se davam bem de jeito nenhum os samaritanos com os judeus. E o samaritano não era considerado judeu de jeito nenhum. Porque muitos vieram de fora, perderam o sangue de Abraão, que é o que caracteriza um judeu, até o sangue de Abraão nas veias. E muita gente chegou de fora, mandada pelos assírios, para a região chamada Samaria, e perdeu a identidade. Então, não, judeu não, você não. Vocês aqui não, vocês são uma porção aqui dentro da nossa terra, mas que não são dos nossos. E Jesus os chama de estrangeiros, você viu? Pela lógica, ao contrário do que eu falei quanto aos judeus, ele deveria ser o único a não voltar, porque era hostil aos outros, estava ali ao lado dos outros 9, porque era a força, os 10 leprosos, tinham que estar juntos ali, longe da comunidade, ou guardando distância. Tanto, vocês notaram que eles ficaram à distância, eles pediram misericórdia a Cristo,
Estavam juntos ali por uma circunstância terrível que os uniu ali provisoriamente. Provisoriamente ou para sempre, se fossem leprosos do resto da vida, como talvez até iriam ser mesmo. Mas o fato é que Jesus contrastou este homem com os 9. Talvez para mostrar exatamente que a lógica aqui não funcionou. Só veio esse estrangeiro, ele não disse este homem, ou este ex-leproso, ele disse este estrangeiro. Não é à toa que Jesus utilizou esse termo, certamente para contrastar os 9 não samaritanos, não estrangeiros, judeus, não voltaram. Mas pela lógica, mas a lógica não funcionou aqui não. Lembra, eu preguei há pouco tempo sobre Jesus e Nicodemos, em que Jesus falou que a questão da salvação humana foge ao conhecimento e ao controle do homem. O novo nascimento, o Espírito Santo, como um vento que sopra, e a gente não sabe de onde vem, para onde vai, vê só o efeito. Então, é um erro esperar pela lógica humana em assuntos espirituais. O que simpatiza com o Evangelho é mais fácil de se converter com quem não quer nem ouvir falar e ainda xinga. Não obrigatoriamente, pode ser o contrário. Moral dessa história, dessa observação, mostra uma vida santa a todos. Pregue a todos, me dirijo aos crentes agora. Ore por todos. Não assuma. Fulano, esse não tem jeito. Não, pela lógica, ele é um entre 10 irmãos lá, os 9 são ateus, os pais ateus, a mãe é espírita, ali é tudo, não tem nenhum perigo esse aí. E é hostil ao Evangelho e tal. Não tem lógica. E nem seja ingênuo ao pensar, fulano, ele é filho de pastor. 2 irmãos dele já são diáconos. Esse é bom. Chegou na igreja, se converteu, com 6 meses diácono também. Calma. Vamos testá-lo. Não, mas ele foi criado na fé cristã, o pai pastor, os irmãos tudo da igreja e tal. É claro que vai ser um grande servo aqui na igreja. Não obrigatoriamente. Pode ser uma conversão falsa. Pode ser um engano, pode ser ainda um estágio na conversão que pode durar anos. Tem conversão que dura minutos. Não vamos muito atrás de lógica na questão espiritual. Você que é crente, viva o Evangelho e prega o Evangelho a qualquer um. E você que não é crente, busque a Cristo, deixe de lado pai, mãe, irmão, influência, tudo, se convença que é um tremendo de um pecador e chegue aos pés de Cristo e faça como os 10, misericórdia, Senhor. Pronto. Vá para o coração contrito, arrependido e confesse a Deus e espere a compaixão. Não vá atrás de lógica. Não estou dizendo que Deus é ilógico. Ele é um Deus altamente lógico, mas com a lógica dele. Às vezes, a nossa lógica consegue entender um pouco da lógica dele. Aí nós achamos bom, isso aqui tem lógica, olha aqui. Aí achamos, e é bom mesmo, porque nós somos seres racionais, inteligentes, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então é agradável quando nós vemos alguma coisa de Deus que faz sentido na nossa mente. Tudo bem, não tem nada errado com isso. Mas se prepare para encontrar ensinos e situações em que você não vê lógica de Deus. Deus não é lógico. Minutinho. Diga assim, engraçado, interessante, engraçado nada, que trágico. Eu sou tão ignorante nas coisas de Deus, tão míope, que eu não estou conseguindo ver a lógica de Deus nisso, como a minha lógica é fraca. Mas o ser humano não é assim, não. Não, se você não entende a lógica de Deus, ele é o ilógico.
Se a justiça dele não bate com o seu senso de justiça, ele é um injusto. E o mundo está aí cheio de pessoas chamando Deus de injusto e tudo. É muita arrogância para um ser humanozinho pecador, que porque tem um pingo de inteligência, pensa que é grande coisa. Seres humanos arrogantes. Deus tem a lógica dele, tem o critério dele, ele faz tudo segundo o conselho dos seus dados, né? Ele joga dado, tira a sorte, ele faz tudo de acordo com o que os dados vão dar. Ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Ele tem vontade. Ele tem planos, ele tem projetos e segue rigorosamente os seus projetos, que são perfeitos. Segundo ponto, quanto ao nosso querido segundo grupo de ele foi o único grato. Claro, do jeito que a ingratidão fere a Deus, a gratidão é uma grande virtude humana. E a Bíblia exorta isso em vários lugares. Colossenses 1:12. A frase de Paulo vem desde o versículo 9, eu não vou ler todo o trecho, mas só o finalzinho. O 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, que fez com que vocês estivessem em condições de receber a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Geralmente, quando a Bíblia fala em dar graças, ela diz pelo quê? Não obrigatoriamente, mas geralmente ela diz pelo quê? Aqui no capítulo 3, versículo 15, é um exemplo que não diz. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Podemos entender que esse agradecidos é pelo fato da paz que Deus nos deu em nós, pelo fato de nós termos sido chamados em um só corpo, ou seja, os assuntos que ele acabou de falar. Ou pode ser que ele esteja aqui dando um passo além e realmente generalizando. Sede graças a Deus por tudo. Pode ser. Além da exortação direta de sermos obedientes, a Bíblia contém vários exemplos bonitos de gratidão a Deus. Eu quero fazer um pequeno passeio com vocês. Vamos a Davi, no Salmo 68, versículo 19. Se você quiser só ouvir a leitura, aguarde que eu chego lá e eu leio. Eu não quero aguardar muito tempo, esperando você chegar lá. Então, Salmo 68 e 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Davi claramente bendiz a Deus, agradece, louva, glorifica a Deus pelo fato específico de que Deus levava o fardo dele, Davi, e do povo. Ou seja, gratidão pelo nosso fardo que Deus leva. Cada assunto desse aqui daria uma pregação inteira da providência de Deus em nossas vidas. Aqui, levar o nosso fardo. Salmo 119, versículo 62, nós lemos assim. Não sabemos quem é o salmista, mas ele diz aqui: levanto-me à meia-noite para te dar graças. Pelo que, salmista? Genericamente, não,
por causa dos teus retos juízos. O salmista aqui agradece, muito obrigado, porque eu tenho um padrão em que me basear. Eu tenho um conjunto de leis, um conjunto de normas, um conjunto de critérios, que é a tua palavra e que eu posso confiar plenamente. Muito obrigado. Se tem uma coisa que o crente não precisa ser, é confuso nos caminhos de Deus, quanto a comportamentos e atitudes. O crente fica muito confuso, e aí é compreensível, quanto a seus rumos particulares. O que Deus quer de mim? Vou casar com fulano ou com a ciclana, vou me formar, aceito, passei em 2 concursos, vou fazer esse, ou vou fazer aquele rumo, tomar aquele rumo. E durante um certo tempo há uma certa instabilidade em termos decisórios, fica um pouquinho confuso, mas não é isso que eu estou falando. E Deus não vai estar, e nem vai mesmo, revelar para cada um qual é o seu futuro hoje, amanhã, depois de amanhã, não tem sentido nenhum. Eu estou falando é que o crente não precisa ser confuso em termos de como reagir, como agir, em termos de conceitos. E isso é importante. Se você vai ou não vai manter aquele namoro, noivado, ou se vai casar, ou se vai para o lugar tal, vai se mudar para o lugar tal, tal do concurso, seja o que for. E uma briga que surgiu lá no escritório que você trabalha, na empresa, uma confusão, uma denúncia que lhe fizeram injusta, e você não sabe se processa o camarada, se não processa. Os detalhes do comportamento não são revelados muitas vezes, e nós vamos passo a passo, e é realmente complicado. Mas os princípios estão lá. Não se vingue. Por exemplo, dê a outra face, e aprenda o que é da outra face, que é algo muito difícil saber o que é aquilo, mas está escrito, então estude. Não, porque é difícil, eu não entendo. Então como é que você vai dar a outra face que ele mandou dar e você não dá? É porque eu não entendo, ele mandou dar. Então, a outra face. Então, estude o que é. Aprenda. O sim é sim, o não é não. Não minta. Não minta, não calunnie aquele miserável. Para! Mas ele fez o mal contra mim. Não importa, é proibido pelas Escrituras. Não fique confuso como agir. Eu acho que a melhor coisa é eu largar a mão no pé do vidro daquele cara. Talvez melhor ainda é carregar o meu 38 e botar no bolso. É isso que eu vou fazer. Não! Isso não! Agora, se você vai reclamar, vai denunciá-lo, vai contratar um advogado, processá-lo, é outra história. Isso fere as Escrituras, examina. Mas o que é necessário para agir e reagir está lá. Não faz porque não quer. Muito obrigado, Senhor, pelos teus retos juízos, em que eu posso me fiar e me segurar. Daniel 2:23, o grande e querido profeta Daniel, capítulo 2, versículo 23, ele diz assim: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças. Olha aí a gratidão explícita. E te louvo. Por que, Daniel? Não, qualquer coisa aí, porque Deus é bom demais. Não, diga aí, Daniel. Porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Eu não vou falar nos detalhes aqui. Mas observe que Davi pede sabedoria e poder. E aqui dá vontade de usar o resto do meu tempo, que já é muito curto, só nisso. Porque, mas espera aí, Daniel tinha sabedoria, eu não tenho. Como é que eu vou agradecer por uma coisa que eu não tenho? Você não tem, não? Interessante. Tiago diz que quem quiser sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Se você não tem sabedoria, meu irmão,
sendo crente em Jesus Cristo e o Espírito Santo habitando em você, é porque você, repito a expressão, não quer. Não quer. O crente que diz que não tem sabedoria nenhuma é porque não quer. E ele está confrontando a Deus. Porque é só pedir. Está praticamente desprezando, fazendo pouco a disposição de Deus em dizer, peça que eu lhe dou. São poucas coisas que a Bíblia diz de uma maneira tão clara assim, peça isso a Deus e Ele lhe dá. Algumas são implícitas, como o fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz e tal. É óbvio que a gente pede isso aí, Ele nos dá e tal. Mas falar de uma maneira tão clara assim, como a sabedoria, gente, paciência. Então, você não tem sabedoria nenhuma? Não, eu tenho. Não, zero também não, pastor, mas eu tenho bem pouquinha. Pode estar agradecendo a Deus por essa pouquinha? Esse pouquinho de sabedoria que você tem, está querendo mais? E notou que você tem aplicado um pouco mais dessa sabedoria no seu dia a dia? Notou? E está agradecendo a Deus esse avanço na sabedoria, na palavra dele que prometeu, e por aí vai. João 11, 41 e 42, o próprio Jesus Cristo, bonito isto, dá graças a Deus lá no enterro de Lázaro, um enterro que virou uma linda e poderosa ressurreição. João 11, 41 e 42. Aliás, 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. A passagem continua. Grato a Deus, o próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus ouviu a oração dele. Você tem sido grato a Deus pelas orações que Deus tem respondido a você? Pastor, eu nem presto muita atenção nas que ele responde, nas que ele não responde. Mas você ora a Deus, não ora? Tá bom. Olha lá. Você pede coisas a Deus? Peço. O quê? A ponto de você poder conferir se ele lhe deu, ou se ele está lhe dando. Examine essas coisas. Se é uma coisa muito objetiva e ele não deu ainda, ok, não lhe deu ainda, tá bom. Se é uma coisa que é para desenvolver, como a própria sabedoria, ou a santidade, ou coisa assim, é mais complexo medir, mas tente examinar, Senhor, eu não estou bem não, eu estive melhor, minha pureza interna andou para trás. Senhor, tu não estás respondendo aí, por algum motivo, amém por isto, mas eu quero insistir. E me ajuda, se eu estou indo para algum caminho que te fez parar nesta interferência na minha vida, Senhor, eu não estou aumentando na minha santificação, está óbvio. E eu estou pedindo, e eu vou insistir, Senhor Deus. Graças a Deus até aqui, mesmo que eu não entenda bem, aceito. Mas me ilumina. O que eu posso fazer alguma coisa para te agradar melhor? E vá tratando com Deus, vá conversando com Deus, que Ele vai lhe orientando. Bom, não vou ler, mas eu já estou querendo encerrar, mas Paulo, em 1 Timóteo 1:12, eu não vou lá, mas Paulo foi grato a Deus porque Deus o considerou fiel e o chamou para o ministério. Coisa boa. Como eu disse, cada assunto desse daria uma pregação inteira como motivo de gratidão. Então, você tem tido, irmão em Cristo, coração grato a Deus? Pelo que exatamente? Fique claro diante de você próprio. E espero que essa lista aqui, uma pequena lista que eu tirei das Escrituras, que lhe estimule a você buscar mais coisas pelas quais Deus lhe dá motivo para ser grato. E embora a gratidão comece no coração, cuidado para não deixar a gratidão presa ali no coração.
Muito cuidado. Não, eu sou grato a Deus, sim, mas é porque eu não sou muito de dizer, mas sabe o que é que Ele sabe que eu sou grato. Não, assim não. Que Ele sabe, sabe. Conhece seu coração? Conhece. Mas diga. Jesus Cristo quis que os 9, Ele reclamou, porque os 9 não voltaram a Ele. Ele não disse assim, não, mas pode deixar, eu conheço os corações, e eu sei que dos 9, 3 estão profundamente gratos a mim, gratos da melhor maneira que poderia ser. Tudo bem, apenas não voltaram e tal, mas... Não entrou no mérito. Pode até ter acontecido isso, mas ele reclamou da falta da volta física até aqui, diante de mim. Pois chegue diante de Deus e diga clara e enfaticamente a Ele, eu sou grato. Pelo quê? Senhor, é tanta coisa que eu não tenho nem tempo para dizer, peraí que está começando o meu filme ali. Não, assim não. Escreva. Você não sabe mais escrever na hora que ora, não? Você perde o dom da escrita? Pegue um papel e uma caneta e anote, e vou agradecer a Deus por isso. Quando você vai falar com o seu chefe, você não leva tudo anotado? Os pontos, especialmente se incluir um pedido de aumento, está lá bem claro, em primeiro lugar, né? Então faça assim com Deus. Ele se magoa se você não fizer. Terceiro ponto, além de grato, o homem tornou-se salvo. Ele aproveitou, como eu disse, a cura física para voltar a Cristo, dali um ponto de partida. E ele adorou Jesus Cristo e foi salvo. No caso dos 9 judeus, não está explícito que eles não foram salvos, mas está óbvio que a cura foi um fim em si mesma. Pediram para ser curados, Jesus atendeu, eles obedeceram até a ordem que ele deu de ir lá para o sacerdote, e deve ter talvez até pensado, está tudo resolvido. E no coração deles mesmo está tudo resolvido. Eu poderia voltar para agradecer, mas outro dia eu agradeço a ele, mas está resolvido, não tenho mais nada a ver com ele. O que eu queria dele era aquilo. Ai, que desperdício. O que você queria de Cristo era só aquilo. O senhor acha só, é? O senhor já teve lepra? O senhor sabe o que é ser leproso? E vem dizer que é só isso? Digo. Porque comparado com o que Cristo tem para oferecer, que é a salvação da sua alma perdida e condenada ao inferno eterno, a sua doença, que pode até ser uma lepra, um câncer, o que for, não vale nada comparativamente com a salvação eterna da sua alma. Então é um desperdício mesmo. Tudo que você quer com Cristo é pedir as coisas daqui. Desperdício. Para o samaritano, a limpeza da lepra foi um meio para levá-lo à salvação da sua alma, como disse Jesus. Tua fé te salvou. E a alma é o maior bem que um homem possui. Às vezes as pessoas se esquecem disso. Pensa que o seu apartamento novo vale mais do que a sua alma. Ou um carro novo. Vale não. Quarto e último. O homem representava apenas 10% do total. Como eu já comentei, era o que passou pela porta estreita. Você, irmão em Cristo, você é um eleito de Deus. Deus providenciou o Evangelho para chegar até você. Você foi salvo em Cristo e agora é um filho de Deus. Seja profundamente grato a Deus por isso. Todo respirar dos seus pulmões, cada batida do seu coração, nunca esqueça disso. Nos dias alegres, dias tristes, dias animados, dias desanimados, como Paulo disse, alegrai-vos aqui e acolá no Senhor. A memória está falhando? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, ele achou pouco dizer sempre, outra vez digo, alegrai-vos. Deus é extremamente sensível para a atitude das pessoas. Não seja motivo de tristeza para Deus, você que já é filho de Deus em Cristo, mas não seja motivo de tristeza, de mágoa para Deus.
por ser ingrato. Não faça isso. É porque eu não noto muito quando Deus é bom para mim, pastor. Eu sou meio desligado e tal. Ah, você é desse tipo? Desligadão. Pede, mas não olha muito os resultados. Reconhece que Deus é maravilhoso com você, mas você não agradece muito, porque nem nota. Você já pensou se Deus fosse meio desligadão com relação a você? É fácil dizer, né? Que é desligado. Mas você quer um Deus bem ligadinho quando vai levar o filho para o médico, não é? E vai fazer o exame. Ou vai ouvir se você vai estar na lista dos demitidos ou não, né? Aí você quer um Deus bem ligadinho em você. Por favor, e clama. Acorda de madrugada, se ajoelha, ora. Ligado. Pois é. Seria muito, muito duro para você ouvir de Deus dizer: nem me lembrei de você. Eu tenho tanta gente para cuidar. Eu nem percebi que você precisava tanto de mim. Eu sou meio desligado, sabe? Pois é. São 2 pesos e 2 medidas. E para você que não tem Cristo ainda, talvez você creia que existe um Deus que criou tudo, que existe você, os seus amados, que lhe dá muitas coisas. Ótimo. Está sendo grato a Ele por isso? Estou. Ótimo. Mas não pare aí de ser grato apenas por essas coisas. Vá em frente até não sossegue, não descanse a sua alma enquanto você não chegar diante de Cristo arrependido, pedir perdão, saber que foi curado de alma e chegar para Ele e dizer: muito obrigado. Agora eu estou numa nova circunstância, numa nova situação. Agora eu sou um filho de Deus, sou um salvo, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Caracterize a sua gratidão e caracterize essa entrada numa nova situação diante do Senhor Jesus Cristo. Vamos todos, crentes e não crentes, cada um nas suas circunstâncias. Eu já consegui, eu acho, mostrar que o próprio crente pode entristecer a Deus, não sendo grato, mesmo tendo condições de entender, de ver isso e tendo a ajuda do Espírito Santo, que ajuda. E o não crente pode ser grato de uma maneira muito pequena, muito rala, e nenhuma das 2 coisas glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é esse daqui passar a ser salvo em Cristo e, junto agora com os crentes em Jesus Cristo, se tornar um crente grato, muito, muito grato a Deus. Termino a pregação como comecei. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Espero que seja a oração de todos vocês diante de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela Tua maravilhosa compaixão diante de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.